Que tal aprender a fazer uma decoração linda como essa para um bolo de casamento, 15 anos, bodas, aniversário, não importa a celebração, um bolo como esse com certeza você fará muito sucesso entre seus clientes. Eu sou Luciana Beliche, especialista em bolos pintados e flores comestíveis, e na aula de hoje eu vou ensinar exatamente o passo a passo dessa pintura e a montagem desse arranjo para você arrasar. Esse bolo, dá para ver aqui pela minha altura e ele do meu lado que ele é bem grande. Ele, na verdade, tem altura de 4 andares, mas ele é um bolo de andares duplos. Isso nem é mais tendência, é realmente moda e vai permanecer por muito tempo. Então, fique de olho nesse formato, porque vale a pena você seguir aí também mostrar para os seus clientes. E se você quer mais conteúdos como esse daqui, aqui embaixo tem o grupo do WhatsApp. Clica nesse link porque lá, a partir de agora, teremos muitas aulas extras, lives, enfim, para você não ficar de fora de nada e ter conteúdos maravilhosos como esse daqui, é só entrar nesse grupo. E agora, gente, deixa de papo e vamos trabalhar. Então, vamos começar a partir da flor principal, que é a peônia, e a partir daí eu começo a fazer as outras no entorno. Mas é importante a gente ter um foco central. E como a peônia ela é bem repolhuda, eu vou fazer ela uma mancha e depois, aí sim, eu venho dando volume nas pétalas. Então, peguei o tom pink, misturei aqui com o álcool de cereal para diluir bem e vou começar a manchar. Como tá bem diluído, ela começa a escorrer, não tem problema. Mas eu já começo a marcar, olha, alguns gominhos separados para fazer o efeito das pétalas. Então, o posicionamento dela todo marcado. Agora sim, eu venho com um pincel menorzinho. Então, aqui eu peguei um pincel longo e eu vou misturar alguns tons mais escuros. Então, eu venho com um vinho e vou até botar também um toquezinho de roxo, porque aí dessa forma eu consigo trazer o efeito de sombra. Então eu marco aqui e agora volto com o pincel inicial, olha, e venho puxando. Como eu tenho bastante álcool, olha como a cor vai misturando entre uma e outra. Nesse caso eu vou pegar um outro pincel menorzinho para ficar fácil de visualizar. Eu poderia fazer com aquele grandão, mas só para ficar fácil de visualizar aqui, ó, eu vou misturar com um pincel menor. E nesse caso você começa a fazer o efeito de sombra sempre seguindo a forma dessa pétala. Então, se eu quero dar algum efeito nela, côncavo, convexo, eu faço isso de acordo com o movimento do pincel. Então, olha lá, eu mudei aqui a angulação, olha como a gente tem a sensação que essa pétala tá curvando aqui para dentro. Tudo é a forma como você trabalha o pincel. Vou trabalhar mais essa sombra aqui, porque a outra, vamos deixar ela curvadinha. Quando o pincel começa a abrir, é só você girar, encosta ele na tinta e gira nesse movimento, porque aí todas as cerdas vão unir. E aí, olha, eu marco aqui o posicionamento da pétala, mas eu vou colocar um pouquinho de sombra aqui atrás também. E aí, olha, eu venho com aquele pincel principal, posso botar um pouquinho só do corante da cor que eu quero e venho puxando, olha. Quanto mais escuro eu marcar essa pétala, mais profundidade ela tem. Então, não tenha medo de colocar o escuro, mas vem aos pouquinhos. Coloca uma parte, depois vem intensificando essa cor exatamente para não acontecer aí de errar. Mas olha como a movimentação dela já mudou. Depois, quando eu aumentar a intensidade desse rosa, que eu quero deixar ele bem mais pink, e botar alguns pontos de luz com branco, você vai ter a ilusão
que ela tá vindo para frente. Então, olha lá, novamente, marcando aqui uma pétala. A peônia, ela é bem trabalhada, bastante pétala, então a gente vem aqui só, ó, como eu falei, ela abriu, eu vou girar na tinta. Marquei essa, agora eu vou marcar uma outra aqui, bem recortadinha, como é, de fato, o visual da peônia, que as pétalas são todas irregulares. Então, olha, eu volto aqui com o outro pincel, olha, tá sequinho, então venho, mostro um pouquinho aqui no álcool e aí eu consigo misturar. Mas sempre seguindo a forma. E a peônia, ela também tem essa ponta bem irregular. Então eu aproveito, a mão não precisa estar 100% firme, a gente pode fazer bem trêmulo, isso é o gostoso também da peônia. E aqui, olha, eu já posso trabalhar com mais sombra para me trazer a sensação de profundidade. Quanto mais escuro eu coloco, mais profundo fica. Então, para eu ter a sensação que uma pétala está sobrepondo a outra, eu tenho que escurecer essas interseções. Repara que todo esse lado eu estou trabalhando de fora para dentro. Quando eu chegar do lado da direita, eu vou também, da mesma forma, trabalhar de fora para dentro. E aí, isso também traz a sensação do ângulo de cada pétala. Então, aqui eu já vou começar a girar, botar uma pétala maior, abraçando por esse outro lado. Olha a posição do pincel, como de fato modificou a forma da pétala. Então, quando eu sigo esse ângulo aqui, olha, de fora para dentro, eu já começo a girar. Então, aqui eu venho seguindo aqui, olha, fazendo esse lado côncavo da esquerda para a direita e agora eu começo a girar da direita para a esquerda, para o centro. Aqui eu vou trazer a sensação que essa pétala está aberta para fora. Então, eu vou fazer a pintura dela na angulação também, como eu fiz essa outra aqui. Então, eu venho, olha, de dentro para fora e não de fora para dentro. No caso, a sombra dela estará aqui nessa interseção e ela vem toda trabalhada agora de dentro para fora. Algum ponto que você achar que de repente ficou muito escuro, molha um pouquinho o pincel e tira o excesso. Então você também consegue limpar dentro do próprio desenho, deixa secar e depois volta. Ali eu achei que ficou muito escuro, então eu tô retirando um pouquinho aqui, olha, para trazer essa intensidade de sombra e a ponta com luz. Mas depois eu vou aplicar branco também. Virando o ângulo, então eu já venho aqui, opa, giro o pincel, já começo a modificar aqui o posicionamento dessa pétala. Aqui a mesma coisa, eu vou fazer como essa daqui, então eu venho de dentro para fora. Então aqui vai ser bem mais escuro e a parte de fora mais clarinha. E mudando a angulação do pincel, a gente consegue compreender o movimento de cada pétala. E vem escurecendo aos poucos. Olha lá, de dentro para fora. Faça essa curvinha aqui, ó, de dentro para fora. E aí eu tenho mais sensação que ela tá virando. E agora, então, eu venho de baixo para cima, perdão, de cima para baixo, para poder encaixar aqui esse outro ângulo. E aqui, o legal da peônia é que a gente pode fazer, olha, umas formas para fazer o recortado das pétalas. Então, para a gente ter a sensação que essa pétala tem um recorte, eu posso vir aqui e só escurecer. Agora eu vou pegar um outro pincel, só com o branquinho, e vou trazer o ponto de luz. Então, eu venho aqui, olha, bem nas bordinhas e também misturo para trazer esse ponto de luz. Quanto mais escura tiver a sombra e mais luz
eu tiver nas bordas, mais essa sensação de volume 3D eu terei em cada pétala. Então eu posso inclusive, olha, brincar com o branco dentro da própria pétala, porque aí eu trago esses pontos iluminados mais ainda para frente. E repara quando eu coloco o branco, como eu consigo evidenciar ainda mais a angulação que eu estou colocando em cada pétala. Então, eu consigo mostrar cada uma no seu ângulo diferente. Então, aqui a gente tem realmente a sensação que ela vem de baixo para cima, que aqui ela está abrindo para fora e assim por diante. Aqui a mesma coisa, olha, eu vou clarear essa borda, mas o ângulo do pincel vai me posicionar o movimento que essa pétala tem. Então, agora com a flor principal pronta, eu vou começar a brincar com o movimento mais sutil, mais leve de folhagens. Então, eu vou pegar aqui um outro pincel e aí eu vou brincar com algumas folhagens aqui no entorno. Eu venho com verde e também com as cores do croton. Então, eu vou fazer movimentos com o pincel para dar uma angulação diferente. Olha, então eu venho fazendo ondinhas com o pincel e vou preenchendo. E para eu ter a sensação que essa folha está dobrada, olha, eu venho com um pouquinho mais do álcool e faço o mesmo caminho. Então eu deixo uma marca mais escura interna, posso inclusive vir com o pincel com o verde mais escuro e marcar ainda mais. Olha lá, e aí a gente tem essa sensação que a folha tá dobrada. Mas o croton, ele tem umas manchinhas, então eu vou fazer, olha, umas batidinhas para me dar a sensação. E aí, para evidenciar ainda mais essa sombra, eu volto com aquele pincel bem fininho e peguei e misturei um pouquinho do preto ao verde escuro, porque eu quero fazer aqui uma linha realmente, ó. Pra gente conseguir misturar agora e dar essa sensação da sombra. Se quiser o verde da folha um pouco mais intenso, mistura um pouco do amarelo e é legal deixar a pontinha bem mais fina. Perto da flor, eu escureço para novamente ter a sensação da sombra. E aqui eu vou brincando com a angulação das folhas, deixando ela bem tortinha para ter essa sensação que ela tem um leve movimento. Sempre escurecendo aqui perto da flor. E aqui agora eu tô só marcando e dando a parte do frisado dela. Então eu venho com o pincel fininho e faço a marcação da flor. Da flor não, perdão, da folha. E agora eu vou trabalhar com movimentos. Eu quero ocupar muito mais essa área, então eu vou trabalhar com movimentos. Eu vou subir um pouquinho de folhagem, vou descer e também mesclar as outras flores. Então eu vou brincar um pouco mais dessa folhagem, mas agora dando um toquezinho além do verdinho, também um laranja. Então eu vou brincar aqui com folhagens maiores e olha o movimento que eu venho, o traço que eu venho fazendo com o pincel, realmente ondas. E aí depois a pontinha eu acerto, posso fazer ela mais fina, mais grossinha. Com o pincel fininho, eu vou aqui só brincar agora com o efeito. Vou puxar uma pontinha aqui pro alto, mas vou pintar aqui o efeito de sombra, mas também brincando com as colorações que eu posso trabalhar em cima dessa folha. Então, eu tô com um toque alaranjado, meio pro amarelo, mas eu vou intensificar
esses laranjas, porque o bolo ele é todo realmente puxado muito mais pro laranja e pro pink, então eu vou intensificar esse laranja. Olha, eu vou botando mais laranja e manchando toda essa folha. Vou marcar aqui mais ou menos o veio central e do mesmo jeito que eu fiz ali, eu vou agora marcar alguns toques do verde. Só vou dar um leve posicionamento aqui, olha, marcando os frisos do veio da folha para conseguir fazer esse efeito do verdinho. E aí eu consigo seguir um padrão como tem realmente na folha Croton. Então já começo a brincar aqui, descer, marco o veio central, os laterais, sem esquecer sempre da sombra aqui na interseção, ó. Então ali escureço e quanto mais eu escurecer aqui, mais sensação eu tenho que a folha tá embaixo da flor. Só misturo um pouquinho e agora venho com as manchinhas verdes também. Agora só para brincar um pouquinho mais com a composição das flores, eu vou brincar aqui embaixo com a outra flor que é a Wanda. Então eu volto para o lado do pink e vou brincar com a Wanda. E depois venho um pouquinho também da Oncidium laranja e mais folhagem. O que mais eu vou brincar aqui no entorno vai ser a folhagem. A Wanda, ela tem 5 pétalas somente, então a gente não tem tanto trabalho assim para brincar com ela. E eu vou fazer ela menor um pouquinho, apesar dela ser uma flor bem grande, eu vou fazer ela menor um pouquinho do que a peônia. Todas as pétalas dela são bem arredondadas e aqui na pontinha a gente faz esse biquinho assim. Mas a bordinha delas é bem arredondada, olha. E eu construo a flor de acordo com como ela é na natureza realmente. Ela tem essa dorsal para trás, as laterais vêm aqui para frente e as inferiores são para trás também. E essas inferiores, elas são um pouquinho mais escuras, tá? Do que as outras pétalas. Essas aqui, elas têm uma tonalidade um pouquinho mais clara e as de baixo mais escuras. As de baixo eu posso fazer um biquinho, até por conta do ângulo. Então, a forma da Wanda é basicamente essa. E agora, eu vou pegar o corante mais escuro, misturar com um toquezinho aqui desse rosa. Então, eu só vou intensificar o vinho com um toquezinho do rosa. E eu venho trazendo a angulação dela com batidinhas. Olha lá. Eu venho manchando ela toda com batidinhas e essas batidinhas eu já vou posicionando a angulação. Então, conforme eu vou fazendo o ângulo aqui das batidas, eu consigo organizar como ela é distribuída no seu movimento aqui. Então, se ela é convexa, se ela é côncava, exatamente a ilusão dessas manchinhas que eu consigo posicionar. Então, para a direita, eu vou virar da direita para o centro. Aqui a mesma coisa da esquerda para o centro e no centro bem retinho. Independente, a interseção entre elas eu vou fazer mais escurinha. Deixa eu pegar um outro pincelzinho aqui só para misturar essas cores. Então, umedece ele com um pouquinho de álcool, só para não deixar aquela linha muito marcada. E eu posso fazer isso também, olha, escurecer um pouquinho ali, mas depois eu venho com as batidinhas. Então, aqui eu já marco o centro, mas eu vou fazer uma curva. Eu não venho retinho, eu venho, olha, fazendo uma curva. Aqui a mesma coisa. E aí eu tenho a noção, com essa curva, também da angulação da flor, ó. As batidinhas vão direcionar o ângulo da pétala. Se quiser iluminar alguns pontos, na parte onde você não colocou o escuro, você pode vir também
aqui com o branco e com isso você ilumina, trazendo também mais volume a essa flor. Como eu falei, vem colocando a sombra aos poucos, não precisa botar tudo de uma vez para você não fazer de repente em excesso. Vem aos pouquinhos e olha como a gente já tem a sensação que uma pétala está atrás da outra. Então aqui, mesma coisa, eu vou mexer com o ângulo, então aqui olha, de fora para dentro e sempre fazendo a curva. E aí eu tenho a sensação, aqui a mesma coisa, essa inferior está por baixo, então aqui eu coloco mais sombra. E como eu falei, essa inferior, ela é mais escura realmente. Então eu já vou aqui escurecendo ela um pouquinho. E aí eu vou fazer o oposto. Eu venho com o branco fazendo as manchinhas, que aí eu consigo ter a sensação que ela é bem mais escura. Agora eu já vou, deixa eu só bater aqui o branquinho. Vou inclusive fazer uma linhazinha aqui, olha, para marcar ainda mais a pétala. Agora, com um toquezinho de amarelo, eu vou marcar aqui com o branco e amarelo. Eu vou marcar a coluna e também o labelo, a garganta dessa flor. Então, é um amarelo bem clarinho, então por isso eu tô utilizando um pouquinho do branco junto. E aí, com o pincel fininho, eu contorno essa coluna com a cor mais escura para trazer mais volume, dar a sensação que ela está para frente. E vou marcar só ali o centrinho, ó, misturar um pouquinho. E aqui eu marco bem esse labelo, bem mais escuro. Ele faz uma espéciezinha de bonequinho realmente, tá vendo? E ali embaixo a gente coloca ainda mais sombra para dar a sensação que está por baixo. E aqui, como eu falei, olha, eu tô fazendo o oposto. Eu tô botando a pintinha em branco. Agora é só repetir o processo aqui na outra. Também vou escurecer. Então, vou repetir uma outra aqui embaixo, do mesmo jeitinho, só que eu vou mudar um pouquinho. Aqui ela tá virada para a esquerda, a outra eu vou posicionar um pouquinho viradinha para a direita. E aí, inclusive, essa parte do labelo, ela pode até ficar um pouco mais visível. Eu posso abrir um pouquinho mais as pétalas para ficar com esse labelo mais visível. Como o processo é exatamente o mesmo, agora eu vou dar um pulinho e rapidinho essa flor vai ficar pronta. Então, agora eu vou começar a aplicar as flores mais delicadas, as menorzinhas, que são as orquídeas Oncidium. E a Oncidium, ela é muito fácil de fazer, porque a gente faz como se fosse um coraçãozinho com a pontinha mais esticada. Então, deixa eu mostrar. Ela vem como se fosse um coraçãozinho de cabeça para baixo, a pontinha um pouco mais esticada, mas não precisa fazer bem certinho, tá? Faz assim, até com umas pontinhas aqui mais tortinhas também. E aí, aqui para cima, eu venho e eu tô fazendo com um pincel longo que me facilita. Eu venho fazendo uma estrelinha. E aqui eu tô mesclando o laranja com o amarelo para deixar esse laranja mais iluminado. Fiz essa estrelinha. Agora, com aquele pincel fininho que a gente usou bastante no vinho para fazer as sombras aqui, eu venho também, olha lá, fazendo aqui batidinhas. E na parte da estrelinha, eu faço uns risquinhos. Então, olha, bem fininho aqui, eu faço uns risquinhos. E vou marcar também aqui, olha, essa parte lateral, que aqui nada mais é do que o labelo e a parte de pétala e sépala estão aqui atrás. Querendo aplicar um pouquinho de sombra, aí sim, pode vir aqui com um toquezinho do vinho, só em alguns pontos e também um toque do branco. E aí a gente consegue trazer mais volume a essa flor. E aqui eu vou repetir ela em vários pontos e depois eu só vou unir o caule. E aí vocês vão ver como fica o efeito, que é bem bonitinho. Mas antes disso, eu vou fazer também um botão. Então, deixa eu misturar aqui o botão, olha. É simplesmente uma gotinha do laranja
E com o vinho eu vou fazer aqueles tracinhos, só que eu vou fazer seguindo a forma desse botão. Eu não vou fazer ele reto. Eu não vou fazer o tracinho reto, eu vou fazer uma curvinha, ó. E aí eu tenho a noção do botão. Então vou repetir isso aqui em vários movimentos para depois unir tudo com o caule. Então aqui eu fiz várias florezinhas e alguns botões espalhados e agora simplesmente vou unir todos com o caule. Então vou misturar aqui um pouquinho o verde com o amarelo para ficar um verde um pouquinho mais vibrante. E o caule dessa flor, ele é bem fininho e elas dão uma leve quebradinha, sabe? Então eu venho aqui, olha, com o caulezinho que vem bem fininho, então eu seguro a minha mão e faço o traço de uma vez só. Porque quando eu faço de uma vez só, eu corro menos risco de tremer. E aqui, ó, a mesma coisa na interseção. Eu prendo também um pouquinho a respiração, que isso me ajuda, olha lá. E aí eu consigo fazer ele de uma vez só. E aqui, como licença poética, eu vou fazer uns tracinhos aqui, olha, deixando realmente voando. Aqui a ideia é mais uma estampa do que seguir um padrão realmente. E aqui, ó, eu vou fazer mais alguns risquinhos e vou seguir essa linha para encontrar o restante das outras flores. Venho aqui fazendo a curva. E lembre-se sempre que cada uma delas tem um tracinho de caule. Então, eu venho aqui, olha lá. Ela não vem de encontro direto. Cada uma tem o seu caule, ok? Essa primeira eu fechei. Como eu fiz outros aqui, outros tracinhos, eu só vou fazer mais 2 botões. E como eu falei, a ideia aqui desse caulezinho é deixar ele voando mesmo, a gente não tá criando nada em específico, assim, está saindo, a flor está saindo de algum ponto. Aqui eu não gostei, deu uma borradinha, o que eu faço? Venho com o pincel limpinho e tiro o excesso com água. E aí, esse pincelzinho, você tira o excesso dele de água e vem limpando, lava ele novamente, seca o excesso no papel e vem limpando até deixar exatamente como você quer. Então, se acontecer de borrar, não tem problema, você consegue limpar. Então, vou continuar com os outros galinhos e depois eu vou finalizar o bolo repetindo algumas folhagens e também algumas flores. Então, ele vai ficar todo por completo com várias flores. Mas vamos aqui aos galinhos. Então, como eu falei, lembrando sempre que tem esse galinho em cada uma delas. E o traço principal, aqui eu vou botar mais um também. O traço do caule principal, ele vem encontro todos esses, olha. Não tem problema deixar um aqui como se a florzinha tivesse caído, também fica bonito. E fiz aqui um galinho voando. Agora eu vou fazer o oposto. Eu vou começar de cima, cruzando aqui e vou fazer um galinho aqui para baixo. Então venho aqui, trago mais para o meio e agora eu venho puxando os outros. Ali eu só vou alongar para não ficar muito ali parecendo que tem um galinho meio esquisito. A brincadeira é exatamente essa, fazer um encontro de todas as flores. Se quiser, eu posso inclusive colocar alguns caules aqui também da própria Wanda. A Wanda, no caso, o caule dela é um pouquinho mais grosso, tá? Eu venho aqui e vou inclusive colocar um toquezinho para fazer um efeito de sombra com o roxinho. Roxinho não, perdão, com o vinho.
e venho aqui, olha, ele um pouquinho mais grosso, então eu posso encostar mais o pincel e deixo ela ali fazendo esse efeito. Posso também brincar, agora é tudo realmente brincadeira, fazer um botão aqui da Wanda. Então, como eu fiz vários botõezinhos ali, eu vou fazer o botão da Wanda e ele é um gordinho. Ele faz um efeito assim gordinho e compridinho na ponta, como é a folhinha. Só que, claro, eu preciso trazer um efeito de sombra. Então, eu venho aqui, para não ficar ela chapadinha, um dos lados eu coloco aqui uma sombrinha, sempre contornando o objeto. E olha lá, puxo aqui também desse mais gordinho e pronto, tá aqui. Deixa eu só botar uma barriguinha nela aqui e pronto. Tenho o botão da Wanda. Então agora eu vou brincar com folhagens, colocar mais folhagens saindo daqui de baixo, descendo e também alguns toques na própria folhagem com esse tom de pink para poder fazer bastante contraste entre o pink e o laranja. Então aqui, como eu falei, eu complementei com mais algumas flores, mas seguindo o mesmo padrão. A única flor que eu deixei de fato como central foi a peônia. Então, agora vamos montar o arranjo? Agora eu vou aplicar as flores do arranjo do topo. Inclusive essa peônia aqui eu já ensinei aqui no canal. Se você ainda não assistiu, o link vai estar aqui embaixo na descrição. Dá uma olhadinha lá ou aqui em cima no card. Enfim, você escolhe, mas assista depois que eu terminar de montar o arranjo aqui, porque vale a pena seguir essa aula até o final. Então, aqui em cima é um bolo falso, o bolo de verdade tá na parte de baixo, então eu não preciso encapar esses arames, tá? Esses arames estão só com fita floral, eu não preciso colocar uma camada aqui que eu encapo como se fosse fita floral, mas com plástico filme. Então, nesse caso, não tem necessidade. Então, eu vou começar pegando essa parte aqui onde tem já a indicação do começo do arranjo e vou começar pela flor principal. Então, vou encaixar ela aqui de forma que ela fique bem aparente. E quando a gente tá lidando com o... Ai, eu não peguei. Agora sim, eu tinha esquecido de pegar o alicate, exatamente isso que eu ia falar. Quando a gente tá lidando com um bolo de isopor, é muito mais fácil você pegar um alicatinho, olha, e ajudar a introduzir. Então, eu venho aqui com bastante cuidado e aí consigo, eu não vou deixar ela toda para dentro exatamente para ela ficar visível aqui para frente. Então, botei ela meio de ladinho e agora eu vou começar a brincar com as folhagens. Essa aqui também é uma folhagem que eu ensinei em uma aula ao vivo aqui no canal, também vai estar aqui embaixo na descrição. E o nome dela é Croton, olha lá. Essa folhinha Croton tem tudo a ver com o tema, que era pink e laranja. Então, eu vou começar a brincar. Deixa eu só virar aqui um pouquinho para mim. Pronto. E eu vou começar a brincar aqui. A fazer um arranjo saindo de fato da pintura, porque o legal é isso, é você misturar o 3D com a parte da pintura. Então, vou só cortar aqui, que esse arame tá muito grande, não tem necessidade. Quando a gente está lidando também com bolo de isopor, não tem necessidade do arame muito longo. E aí você pode brincar com arames menores. Quando você está com o bolo de verdade, aí sim o arame tem que ser da altura do bolo. Então vamos lá, olha, dando mais volume. Pegar aqui o mesmo furinho. Então, olha como já começou a ter sentido. Tem exatamente a mesma flor e a mesma folhagem que eu pintei no bolo, eu tô colocando em 3D. Então, começa a fazer sentido todo ele. Então,
eu vou complementar aqui, olha, inclusive eu já fiz um galinho. E aí, o que que eu vou fazer? Esse galinho eu vou colocar aqui para baixo, olha. Então, eu consigo fazer um pano de fundo aqui para baixo, fazendo mais volume para esse lado de cá. E eu vou aproveitar aqui, olha, e vou dar uma leve entortada para fazer exatamente essa viradinha para baixo. E agora, para complementar, eu vou colocar mais uma nesse cantinho aqui, para não ficar essa ideia de como se tivesse um buraco. Então, eu dou uma viradinha aqui, olha, no arame e posiciono. Pronto, olha, então, posicionei aqui. Aí eu posso arrumar as folhinhas, aqui dar uma leve aberturinha, ocupar melhor a área e também que elas fiquem visíveis. Então agora eu venho com outro ponto focal, que são as vandas. Olha lá, a vanda também, esse ponto do pink que vai chamar bastante atenção, eu quero colocar ela aqui fazendo um pano de fundo tanto para trás quanto para frente, para fazer o arranjo harmônico. Então, só visualizar o que eu estou fazendo aqui. Então, eu vou botar essa um pouquinho mais pro lado e uma outra aqui na frente. Olha lá, e eu não coloquei, deixa eu até virar para ver, eu não coloquei o arame todo por completo, porque eu quero que a flor fique de fato bem visível. Então, ela, para ficar de frente, eu não preciso introduzir ela por completo. Então, agora essa eu vou botar bem aqui de frente, mas eu não quero também que ela esconda muito parte da pintura. A pintura faz parte do contexto, mas eu não quero que ela esconda. Então, eu só vou tampar esse buraco que tá aqui. É muito importante toda hora a gente visualizar. Se acha que não tá conseguindo enxergar direito, dá um passo para trás. Olha de fato como tá o arranjo, o contexto geral do bolo, para aí sim você começar a colocar suas flores. Então, essa eu vou botar aqui mais abaixo. Então, olha lá. Aqui a gente fez uma boa base, um contexto de peso, dando um contrabalanço com a outra flor que tá do lado de cá. É muito importante a gente pensar nesse contexto geral. Eu ainda tenho uma outra florzinha aqui que eu vou botar mais pro lado de cá e agora eu vou finalizar com o restante da folhagem e também as oncídios para poder trazer uma altura e mais movimento a esse bolo. E é importante também a gente pensar nas flores em forma de bloco. Eu não quero afastar todas elas exatamente para eu ter também uma unidade e, claro, sem esconder a pintura. Então, olhando bem ela de frente aqui, esse pontinho eu posso colocar mais folhinha. Quanto mais folhas eu colocar saindo desse contexto central, melhor, porque a gente faz também esse efeito de contexto. A folhagem, ela entra como complemento. Bom, agora eu vou começar com as oncídios e por último eu finalizo com as outras folhagens para fazer um pano de fundo aqui atrás. Então, como eu falei, eu quero dar movimento a esse arranjo, então eu vou botar umas caindo aqui para esse lado e outras subindo para ainda subir ainda mais esse formato aqui. Mas eu vou trazer também para o lado de cá. E aí, dá uma torcidinha no galho, exatamente para ele abraçar o bolo. Então, quando a gente olha de frente, a gente entende que esse arranjo ele está mais amplo e que na realidade não está tão amplo assim, ele está muito mais concentrado do lado de cá, mas a gente tem uma leve impressão que ele está ocupando toda a área. Então, vamos lá pensar mais em altura. Então, olha bem o equilíbrio que foi só de ter esses dois pontos. Eu também posso, inclusive, colocar, eu tenho mais dois galinhos, um mais abaixo aqui, e aí eu corto um pouquinho para ele trazer esse movimento e mais equilíbrio também, pendendo aqui para baixo,
e um outro para trás. Eu acho que vai dar um equilíbrio bem bacana e o restante da folhagem eu faço o acabamento do arranjo aqui na parte do verso. Olha lá, eu aqui posicionando nesse pontinho aqui, eu tenho exatamente esse triângulo fazendo um equilíbrio e trazendo também um pouquinho do arranjo para baixo, para dar mais movimento, não ficar ali muito blocado, fazendo aquele pomponzinho no topo. Então assim, dessa forma, a gente tem equilíbrios, como eu fiz aqui, os 3 pontos dessa parte das bandas e também aqui com a Oncidium. Olha bem como fez bastante volume e como eu falei, agora eu vou fazer um pano de fundo aqui atrás, mas eu quero que de fato essas folhas apareçam, eu não vou deixar elas só aqui tampando o fundo não, eu quero que elas apareçam também. As menores verdinhas eu vou botar mais aqui para esse lado, para elas ficarem também visíveis. E toda vez que você fizer uma folhagem, faça cada uma com uma forma diferente e assim elas ficam também muito mais naturais. Quando você monta o arranjo, elas têm de fato a sensação que você está lidando com a flor natural, com a planta natural. E agora, como eu falei, por último, essa eu vou posicionar virada para trás exatamente para trazer o equilíbrio. Aqui ele inteiro, por sinal, desculpe o ângulo da câmera, mas de fato o bolo é muito grande, o arranjo alto, então não cabe na câmera, não cabe aqui na tela, a gente teve que mudar um pouquinho, mas o importante é vocês visualizarem e entenderem o contexto geral. Então, esse bolo aqui, ele serve para aniversário, casamento, um casamento num campo bem colorido, funcionaria super bem. No caso aqui é um aniversário, mas até mesmo uma comemoração de bodas, enfim, ele cabe para muita coisa, não só a questão de um puro e simples aniversário, que de simples não tem nada, né? Então, qualquer dúvida, comenta aqui embaixo que eu vou te responder o quanto antes e eu te espero na próxima aula.